Vamos lá, então, mais uma vez. Boa tarde, né? Dando continuidade ao estudo do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Nós estamos no dia 24 e o título é Transformado pela Verdade. Aí, logo no início, né, nós temos 2 versículos que diz assim: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. O primeiro, eu não falei o primeiro versículo, né? Foi Mateus 4:4, e esse agora, Atos 20, versículo 32. Então, esse capítulo aqui, ele vai nos falar sobre a palavra de Deus, né? A verdade que nos transforma. A palavra de Deus, ela é essa verdade que nos transforma. Ela é a verdade, né? Ele vai iniciar aqui falando sobre que a palavra de Deus, a Bíblia, né? A Bíblia, que foi o livro, e muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas em relação a isso, né? Poxa, mas quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? E na Bíblia mesmo, nós encontramos respostas para todas as nossas questões, todas as questões da nossa vida. Nós encontramos conselhos para várias áreas da nossa vida, para vários aspectos. E até em relação a isso, né? Porque ela diz que a palavra de Deus, que toda ela foi escrita por inspiração divina. Ou seja, cada livro, claro, foram homens que escreveram. Foram homens ao longo do tempo, ao longo dos anos, mas estes homens foram inspirados pelo próprio Espírito de Deus para escrever tudo que está ali. E ela é tão divina, né? Nós podemos ter a certeza disso, porque ela é um livro que sobreviveu ao longo do tempo, ao longo de anos e anos e anos, né? E eu acho interessante que eu acho que eu estava vendo um documentário, né? Eu gosto bastante disso, de aprender, eu gosto muito de estudar, tudo que é conhecimento, assim, tudo que agrega, eu gosto, né? Então, eu gosto bastante de assistir documentário, e aí eu estava vendo um documentário que diz que eles encontraram, acho que foi no Mar Morto, que eles encontraram alguns pergaminhos muito antigos, e foram fragmentos, né? Já estavam bem assim, tiveram que ter muito cuidado por conta para não danificar aquilo, né? Aqueles pergaminhos, porque por conta do tempo, qualquer movimento assim ia desfazer, né, o material lá, o papel, vamos dizer assim. E nesses pergaminhos que foram encontrados agora, não faz muito tempo, eles eram registros, né, cópias, vamos dizer assim, de não sei quantos mil anos atrás, do livro de Isaías e de outros livros da Bíblia. E aí pegaram esses pergaminhos que foram encontrados, né, nessa caverna, que ficou ali por muito tempo ali, e ninguém sabia, foi descoberto há pouco tempo. E aí eles pegaram e compararam esses pergaminhos, compararam com a Bíblia que nós temos hoje. E aí percebeu-se que não foi alterado nada, que não teve alteração naquilo que está escrito lá, da Bíblia que nós temos hoje, com aqueles pergaminhos. Então, assim, a gente percebe que foi o cuidado de Deus ao longo do tempo para preservar tudo isso, para que a humanidade pudesse ter esse conhecimento, pudesse ter acesso a isso, né? A palavra de Deus. Porque ela serve como bússola, né? Como nós aprendemos aqui, serve como manual
serve para responder questões, tudo aquilo que é pertinente a nós. Claro, né? Tem coisas que não tem necessidade de nós sabermos. Tem coisas que não vai agregar na nossa vida, não vai agregar em nada. Então, assim, tudo aquilo que nós precisamos, que é importante para nós, está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia, como diz aqui, ó, ela é diferente de qualquer outra palavra, a palavra de Deus. Ela é viva. Jesus disse, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse, né? Então, foi através da palavra de Deus, da palavra falada de Deus, que tudo veio a existir. E foi feita pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, nem nós, né, estaríamos vivos. Aí diz aqui, ó, a Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. Não é só um manual de doutrinas que vai nos ensinar, né, a maneira de se comportar, de se vestir, nada disso, não é só isso. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa as nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Olha que profundo isso, né? Algum de nós consegue sobreviver sem se alimentar, sem ter comida? Tem como sobreviver? Você pode sobreviver alguns dias, né? Poucos dias, mas ninguém consegue sobreviver se não se alimentar, né? E a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, o alimento que o nosso espírito precisa, que a nossa alma precisa, é o nosso alimento espiritual. E quando eu li aqui essa palavra aqui, ó, não subestime o valor dela, né? O que quer dizer isso? Não menospreze o valor dela. E aí eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi uma vez, né? Que diz que tinha uma irmã na igreja que ela sempre ia para a igreja, mas o esposo dela não gostava que ela servisse a Deus, que ela fosse crente, que ela fosse para a igreja, né? Ele não gostava. E aí, um certo dia, de tanto ela insistir, o marido dela acabou indo num culto com ela. Só que nesse dia, o pastor da igreja não foi, né? Por algum motivo, o pastor não estava. E aí, quem veio trazer a palavra naquele dia foi um irmão, né? E aí, o marido dessa irmã estava sentado lá no fundo. E aí, esse irmão que estava pregando foi pregar justamente na genealogia de Jesus. O que é a genealogia? Sabe a árvore genealógica? A descendência de Jesus, né? Então, ele foi lá desde Adão, a genealogia tem lá desde, se não me engano, desde Adão, até, vai falando, né? Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou Abraão, que gerou... Foi falando, nome por nome. E aí a mulher pensou assim, né? Nossa, ai, meu Deus, eu não acredito que justamente hoje que meu marido veio para a igreja, o pastor não veio e esse irmão está pregando isso. Nossa, é agora que meu marido vai querer... Deixa eu aceitar aqui, menina. Então, aí ela pensou, né? Ah, eu não acredito que é justamente hoje que meu marido veio para a igreja que esse irmão está pregando isso daí, né? Agora que ele não vai querer mesmo, nunca mais vir, né? Justamente hoje o pastor não veio e esse irmão está falando disso. E aí, ou seja, ela subestimou o valor da palavra, né? E o que aconteceu? Para surpresa de todos, o marido dela levantou a mão, chorando, no final da palavra, da pregação, o marido dela veio lá do fundo, chorando,
e falou assim que ele queria aceitar Jesus. O que ele fazia para ele poder ser crente também? Porque ele tinha visto o nome de tantas pessoas ali escrito na Bíblia, de todo mundo, o nome de todo mundo estava escrito, mas o dele não estava. E ele queria fazer parte disso também. Então, esse é um testemunho, assim, que muitas vezes a gente menospreza, né, a palavra de Deus, o efeito que a palavra de Deus tem nas nossas vidas, é como muitas pessoas dizem, né, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né, e ela é viva, ela é eficaz, sabe, se você lê um versículo hoje, aqui, eu leio hoje, eu entendo uma coisa. Muitas vezes você não entende nada, mas a gente deve pedir orientação para o Espírito Santo, orar e pedir para que o Espírito Santo nos oriente, nos ensine a compreender. E a gente também não pode ler ela como a gente lê um livro qualquer. A gente precisa ter atenção. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente precisa ler com atenção, sabe? Meditar. E a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos dar sabedoria para compreender. E o que eu estou falando, que a palavra é viva, né? Porque às vezes a gente lê um versículo ali, hoje, aí você entende alguma coisa, Deus fala alguma coisa no seu coração. Só que amanhã, ou às vezes você vai pesquisar na internet, por exemplo, aí outra pessoa já teve um outro entendimento sobre aquilo. Às vezes você vai na igreja, você senta para ouvir, o pastor prega e já é outra coisa que você nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pensar daquela forma. Então, assim, a palavra de Deus, como a Bíblia mesmo diz, ela se renova a cada manhã, né? Ela é um manancial, ela nos preenche, ela enche, ela nos alimenta. Então, continuando aqui. Permanecendo na palavra de Deus. Então, a Bíblia, eu falei, né, que ela é diferente de qualquer outro livro. Ela é diferente de qualquer outro livro, por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas e de renovar a nossa maneira de pensar, de agir. E ao longo da história, né, muitas pessoas foram impactadas pela palavra de Deus. E, como eu falei, né, aquele versículo que tem lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para nos instruir. Então, aqui, permanecendo na palavra de Deus. Jesus disse que a única forma para nós sermos seus discípulos é permanecendo na palavra. E o que é permanecer? Aqui vai dizer, né? Hoje existem mais Bíblias impressas do que hoje em dia, né? Do que jamais houve no passado. Mas nada vale, de nada adianta você ter uma Bíblia se ela fica lá na estante, né? E aí vai dizer aqui que muitas pessoas são assoladas por anorexia espiritual. E o que é isso? Elas estão morrendo de fome, com uma alma desnutrida. Por quê? Porque não se alimentam, porque não lê a Bíblia, porque não estudam, né? Então, para nós sermos saudáveis espiritualmente, é fundamental isso, é permanecer na palavra de Deus. E permanecer na palavra de Deus vai incluir 3 atividades, 3 aspectos que nós vamos ver aqui. Primeiro aspecto é aceitar a sua autoridade. Então, o que significa aceitar a sua autoridade? É ter a Bíblia como um padrão, né, para definir as nossas decisões, as nossas crenças. Quando você tiver dúvida em relação a alguma coisa, alguma forma de se comportar, algo sobre o que fazer, né? Vá até a Bíblia, procure, pesquise, leia, né? Aí, como diz aqui, muitos dos nossos problemas, eles acontecem porque nós baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, né?
Muitas vezes a gente escolhe baseados o quê? Na cultura, né? O que é a cultura? É aquilo lá, todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também. Então, às vezes a gente se pauta nisso, na cultura, ou na tradição. O que é a tradição? Sempre eu fiz assim, sempre foi feito assim, então vou continuar fazendo assim. Ou pela razão, né? Quando isso parece uma coisa lógica para você. Ou pela emoção, né? Quando algo te parece a coisa certa. Então, mas só que o problema é que todos esses critérios, eles foram corrompidos, né? Todos esses critérios, eles podem falhar, né? A cultura, ela é falha. Todo mundo fazer só porque todo mundo está fazendo. Eu posso falhar por isso, eu posso quebrar a cara, né? Da mesma forma, a tradição sempre foi feito, e eu continuar repetindo um comportamento, porque, sempre foi feito assim, então não dá para mudar. Isso também é falho. Então, a única maneira da gente fazer as nossas escolhas certas é baseado na palavra de Deus. Que a gente possa se basear nisso para fazer nossas escolhas, para tomar nossas decisões, né? Muitas vezes a gente quer seguir os nossos sentimentos, as opiniões das pessoas, as opiniões de todo mundo, mas a verdadeira autoridade vem da palavra de Deus. Aí o outro aspecto que diz aqui devo assimilar sua verdade. Aí ele vai dizer aqui, que não basta acreditar na Bíblia, a gente precisa preencher a nossa mente com ela. E aí ele vai dar o exemplo aqui da parábola do semeador, que ilustra como que é a forma quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Que tem várias formas de receber a palavra de Deus, tem várias formas de nós recebermos a palavra de Deus. Então, essa parábola vai explicar isso. E para quem não sabe, o que é parábola? Parábola é uma história, né? Jesus, ele usava muitas parábolas quando Jesus, ele usava muitas parábolas quando ele queria ensinar algo para as pessoas. Parábola é uma história que tem o objetivo de transmitir uma lição. Então, ele queria transmitir uma lição, ele contava uma historinha para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer. E aí, eu vou compartilhar aqui para vocês um vídeo dessa parábola, tá? Só para vocês entenderem melhor. Vou compartilhar a minha tela aqui de novo com vocês, aí vocês assistem, aí depois a gente continua falando sobre isso. Tá aparecendo aí minha tela? Sim. Está. Sim. Então tá, vou soltar. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E fazendo um parênteses, eles têm esse nome por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, e muitas vezes na mesma sequência. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Jesus explicou claramente seu significado. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Outra parte da semente acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos em qual contexto foi contada a parábola do semeador. Jesus contou essa parábola quando discursou para uma grande multidão à beira-mar.
Ele entrou em um barco e a multidão ficou em pé na praia escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas, e a gente vai estudar muitas outras delas aqui no canal. Em sua narrativa é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar aos seus ouvintes. O semeador semeava sementes com a própria mão, e inevitavelmente algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam elas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Agora eu vou te contar a explicação e o significado da parábola do semeador, que na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo já contou. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, beleza? Bom, apesar de Jesus ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. São pessoas que possuem um coração insensível, que não respondem positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Já o solo rochoso no qual algumas sementes caíram representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria, mas pela falta de raiz isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. Essa pessoa possui um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, ela volta à sua vida antiga de pecado. Há também aquela pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando ela infrutífera. Essa pessoa possui um coração muito ocupado com as coisas dessa vida, fascinadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Ela despreza o verdadeiro tesouro que poderia encontrar. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende à mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, em outro a 60 e outro a 30. Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. A parábola do semeador traz lições muito importantes. Ela nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Ela também nos mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, lá em João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. E a gente pode aplicar muito bem essa parábola aqui no canal Desenhando a Bíblia. De forma prática, a gente pode dizer que esse canal é o semeador. A mensagem que eu estou passando semana após semana são sementes, e o seu coração é o solo. E eu realmente espero que essas sementes estejam encontrando bons solos e que você dê muitos frutos. Conta pra mim aí nos comentários qual a parábola que você gostaria de ver contada e explicada aqui no canal. Se você
E aí, o que vocês acharam? Deu para entender bem? Foi bem explicadinho, né? Sim. Gostaram do vídeo? Sim. Sim. Eu sim, muito interessante. Então, muito interessante, né, Vivi? Baseado nisso que a gente ouviu. Então, assim, agora eu quero perguntar para vocês, não precisa me responder, só reflita, né? Que tipo de solo tem sido o seu coração quando recebe a mensagem, a palavra de Deus? Como aqui no nosso livro diz, né? Ó, a nossa receptividade vai determinar se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossas vidas e dar frutos, né? Jesus identifica 3 atitudes de repudio. Primeiro, uma mente fechada, né? Que é a pessoa que fica com a mente fechada. Então, a semente vai ficar ali mesmo, à beira do caminho. E aí vem lá as aves, né? Que representam o maligno, e vai e come aquela semente. Tem a mente que é superficial, que ela vai penetrar um pouquinho, mas não muito, né? Que é simbolizada pelo solo cheio de pedras lá. E tem aquela mente distraída, que é aquela que é entre os espinhos, que é a palavra que cai entre os espinhos, né? Que é aquelas pessoas, assim, que às vezes está lá, está só de corpo, mas a mente está longe, a pessoa está pensando em outras coisas, pensando o que eu vou fazer de janta, né? O que eu vou fazer de almoço no domingo, amanhã tem que trabalhar, né? Então, assim, você está lá, mas não está penetrando nada em você. E aí, como que a palavra de Deus vai frutificar? Então, que a gente possa ser um solo fértil, né? Estar abertos para receber, para ouvir, para que nós possamos frutificar, né? Assim como nós estamos aqui, né? Eu, no meu caso, que estou mais ministrando aqui, estou sendo semeador, estou semeando, né? Então, que os nossos corações possam ser um solo fértil, possa dar frutos de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Continuando, já vou encerrar, tá bom? Devo assimilar sua verdade, né? Está dizendo aqui. Essa parte já foi, que foi da parábola, do semeador. Então, se o seu coração não tem sido solo fértil, que a partir de hoje você possa, né, mudar, tomar as atitudes que precisa para mudar, para que o seu coração possa ser um solo fértil, que você possa se abrir para receber o que você tem aprendido, né, aquilo que Deus tem feito chegar até você. Devo aplicar os seus princípios. Aí fala aqui que a gente pode ler, que a gente pode receber, pesquisar, relembrar e refletir sobre a palavra de Deus, né? Tem várias coisas que nós podemos fazer, né? Receber, como vocês aqui estão recebendo, ou quando a gente vai na igreja, que a gente senta para ouvir a palavra, quando você coloca um vídeo no YouTube, né? Nós estamos lendo, recebendo, desculpa. Nós podemos ler, né? Pegar a Bíblia e ler. Nós podemos pesquisar também, né? Hoje, graças a Deus, nós temos muitas facilidades, podemos usar isso em nosso benefício, né? Temos a internet, acesso à internet para pesquisar aquelas partes que a gente não entende, que às vezes não fica tão clara. Nós podemos relembrar, né? E também refletir na palavra de Deus, meditar nela. Então, aí aqui, eu acho que já ficou claro, né? A questão de receber, que é como eu já dei os exemplos de receber. Para ler, aqui ele vai dizer, né, que às vezes a pessoa encontra uma certa dificuldade para ler. Uma certa dificuldade, né? Então, ele dá um exemplo aqui para facilitar a nossa vida, para que a gente tome a decisão de ler diariamente, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo, às vezes, que nem aqui no livro está dizendo, né? Às vezes a gente perde 3 horas sentado em frente a uma televisão, assistindo uma novela, assistindo filme, assistindo, sei lá, qualquer coisa.
mas a gente não gasta, às vezes, 10 minutos por dia para ler a Bíblia, para pegar ali, para ler, para meditar, né? Então, como que a gente vai se fortalecer, se nutrir, se alimentar, se a gente não pega a palavra? E isso, no começo, no livro vai falar que pode ser um pouco, talvez, desgastante, mas que a gente precisa ter foco, né? E aí, uma ferramenta que ele nos dá uma dica aqui, para a gente fazer isso todos os dias, reservar um pouquinho. Se você reservar pelo menos 15 minutos do seu dia, todo dia, você consegue ler a Bíblia durante um ano. Se você reservar 30 minutinhos do seu dia, todos os dias, você consegue ler a Bíblia toda, de capa a capa, em 6 meses. Então, assim, tem pessoas que servem a Deus há anos e anos e anos e nunca leram a Bíblia de capa a capa. Né? Eu li, eu nunca tinha feito também a leitura, eu sempre tinha vontade, aí eu lia, tipo assim, lia os 5 primeiros livros, aí parava. Né? Aí já desanimava e não ia mais. E aí, acho que foi em 2023, se eu não me engano, eu falei, não, eu preciso, né? Eu preciso ler. Eu sempre tive essa vontade, mas assim, sempre ia deixando, começava, mas desistia. E aí, acho que foi em 2023 que eu falei, não, eu quero ler, e eu vou ler em 6 meses. E aí eu imprimi não, tirei um print lá, salvei no meu celular um print, né, de um plano de leitura bíblica. E aí, com a graça de Deus, eu consegui ler a Bíblia toda, de capa a capa. Então, depois eu vou compartilhar lá no grupo para vocês um plano de leitura, tá? Para quem quiser, auxilia bastante. Que aí lá você vai ter os capítulos de cada dia, tem os meses lá, e aí todos os capítulos de todos os dias. E aí você vai lendo e vai marcando lá o que você já leu. E para finalizar, né? Que nós tenhamos a consciência, né, de que a transformação na nossa vida acontece quando a gente coloca em prática os princípios da palavra de Deus, né? E conhecimento, só conhecer, mas não entrar em ação, não colocar em prática, não adianta nada, não muda nada, né? E que a gente possa se conscientizar de que Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra. Obedecem. Amém? E para ler o quadro aqui, né? Final, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A verdade me transforma. Um versículo para memorizar. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E uma pergunta para a gente meditar. O que Deus já me disse na sua palavra e que eu ainda não comecei a fazer? Que cada uma aí possa refletir, né? Possa colocar em prática e entrar em ação, né? Para que a gente possa realmente ver a transformação nas nossas vidas. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Milena, que bom te ver aqui, viu? Estou sentindo sua falta. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe. Então tá, vamos encerrando, tá bom? Quero agradecer a presença de todas vocês. Vou abrir o grupo, vou colocar lá o resumo de hoje. Quem quiser colocar alguma coisa também, chamou atenção, sempre é bom, né? E incentiva as outras que às vezes ficam procrastinando para entrar. Tá bom? Vou compartilhar também o plano de leitura para quem quiser e tome essa decisão, né? Porque nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Amém. Até Uma boa amanhã. noite. Até amanhã. Bom descanso. Boa noite a todos. Bom descanso. Fiquem com Deus. Amém a todos. Oi, Thalinda.